Porque se nós olharmos para os Atos dos Apóstolos, nos Atos dos Apóstolos, quantas igrejas haviam ali? Havia muitas igrejas? Veja, eu não estou falando aqui de igrejas particulares, não estou falando aqui de comunidades, de Éfeso, de Corinto. Eu estou falando aqui de igreja enquanto mistério da salvação. Quantas igrejas haviam ali? Somente uma igreja. Hoje, se nós sairmos nas nossas ruas, nos nossos bairros, eu não sei na sua cidade, na sua diocese como que é, mas nos lugares que eu conheço, parece que cada dia surge uma igreja nova. Então, se nós olharmos para aquilo que tem acontecido ao longo dos séculos, os cristãos têm se dividido, mas eu digo para você, no início não era assim. No início havia somente uma igreja. Fala para a pessoa do seu lado, somente uma igreja. Gente, São Pedro fala na sua carta: nós precisamos estar prontos para dar as razões da nossa esperança. E se nós não sabemos porque nós somos católicos, é que está faltando algo na nossa identidade. Veja só, alguém poderia responder assim: ah, padre, eu sou católico porque minha mãe e meu pai são católicos. Ok. Alguém poderia responder: ah, padre, eu sou católico porque eu me sinto bem estando na igreja católica. Ok. Mas eu pergunto para você, será que é só isso? A nossa fé tem fundamento. A nossa fé católica tem história. A nossa fé católica tem tradição. E quando eu digo isso, eu não estou de forma nenhuma desrespeitando os nossos irmãos evangélicos. Eu digo, eu amo profundamente os meus irmãos evangélicos. Muito, muito, muito. Com toda a sinceridade do meu coração. Mas veja só, se nós queremos nos relacionar, nós precisamos primeiro de tudo conhecer a nossa identidade e conhecer o fundamento da nossa fé católica. E aí Jesus no Evangelho, ele chega diante de um dos seus apóstolos. O nome dele era Simão. Quem que sabe de quem que eu estou falando? Levanta a mão. Olha, é Simão ou é Pedro? Antes era Simão, depois se tornou Pedro. E na Bíblia, quando alguém muda de nome, o que isso significa? Que a pessoa recebeu do céu uma grande missão, uma grande eleição. Então Deus chamou um homem que se chamava Abrão e mudou o nome dele para Abraão. Deus chamou uma mulher que se chamava Sarai e mudou o nome dela para Sara. Deus chamou um homem chamado Saulo e mudou o nome dele para Paulo. E Deus chamou um homem apóstolo chamado Simão e mudou o nome dele para Pedro. Você tem noção da profundidade que é mudar o nome de alguém? Pensa aqui no nosso coordenador estadual, por exemplo, né, Edivaldo? Imagina se eu chegasse para você e dissesse assim: a partir de agora o seu nome não é mais Edivaldo. A partir de agora o seu nome é Roberto Carlos. Mudou o nome, não é mais Edivaldo. Imagina, Renata, se eu chegasse para você, nossa coordenadora da música, é isso? E dissesse: a partir de agora o seu nome não é mais Renata. A partir de agora o seu nome é Hebe Camargo. Mudou de nome, não é mais Renata. Gente, mudar de nome tem um significado profundo. Mudar de nome não acontece toda hora. E se Jesus colocou em Simão o nome de Pedro, é porque isso tem um significado profundo para a história da igreja. Pedro, em grego, a gente fala Kéfas. Repete comigo essa palavra, que se traduz para o português como pedra, mas que a gente fala Pedro. Ah, padre, mas que coisa esquisita, né? Nunca vi uma pessoa se chamar Pedra. Uma coisa engraçada, né? Como que é seu nome? Ah, eu me chamo Pedra. Gente, tem um significado.
E o próprio Jesus nos revela esse significado quando ele diz: tu és Pedro, e sobre esta pedra eu irei edificar a minha igreja. Veja bem, Jesus não fala de minhas igrejas. Jesus fala de uma igreja que ele diz que será edificada sobre Pedro, a pedra da igreja. E aí, a partir daquele momento, Pedro se tornou o primeiro papa da história da igreja. Gente, isso não é teologia, isso é história. Pedro se tornou o líder dos apóstolos. É por isso que em todas as controvérsias doutrinais e pastorais que surgiam em Atos dos Apóstolos, é sempre Pedro, o Papa, que toma a frente. Só que aí passou alguns anos. O que aconteceu com Pedro? Morreu. E a igreja acabou? Sim ou não? Não. E a igreja ficou sem Papa? Sim ou não? O que aconteceu? O Espírito Santo iluminou os apóstolos e eles elegeram o segundo Papa da história da igreja, chamado Lino. Aí passou alguns anos. O que aconteceu com Lino? Morreu. E a igreja ficou sem Papa? O Espírito Santo iluminou os bispos da igreja e eles elegeram o terceiro Papa da história da igreja. Qual o nome dele? Cleto. Passou alguns anos. O que aconteceu com Cleto? Morreu. E a igreja ficou sem Papa? Não. O Espírito Santo iluminou os bispos e eles elegeram o quarto Papa da história da igreja, chamado Clemente. E assim durante 20 séculos, até que nós chegamos nos papas do nosso tempo. Quem aqui pegou o tempo de São João Paulo II? Levanta a mão. Geração Totus Tuus, né? Dá uma salva de palmas para João Paulo II. Acho que ele merece mais, hein? Era o ano de 2005. O que aconteceu com João Paulo II? Morreu. E a igreja ficou sem Papa? Não. O Espírito Santo iluminou o coração dos cardeais e eles escolheram um novo Papa chamado Bento XVI. Merece uma salva de palmas ou não merece? Era o dia 11 de fevereiro de 2013. Em pleno Vindiverde, na arquidiocese de Cuiabá. O que aconteceu com Bento XVI? Não morreu, pelo amor de Deus. Gente, Bento XVI está vivo e consciente. E eu acredito ainda em Deus que ele vai ter um grande papel na igreja, hein? Guarda no coração que pode ser profecia. Bento XVI não morreu. Bento XVI renunciou. E a igreja ficou sem Papa? Não. O Espírito Santo iluminou o coração dos cardeais e eles elegeram um novo Papa, Papa Francisco. Sabe o que eu mais gosto no Papa Francisco? O nome dele. Merece uma salva de palmas o Papa Francisco ou não merece? Grita comigo assim: viva o Papa! Viva a igreja! Viva a unidade! E por isso o Papa é o sinal da unidade da igreja. E entre Jesus Cristo e o Papa Francisco existe uma conexão histórica, porque Pedro foi aquele que Jesus estabeleceu como a pedra, e a sucessão ela não para, a igreja não para, a igreja não acaba. Muitos disseram que a igreja ia acabar, mas todos aqueles que disseram que iam acabar estão mortos, e a igreja católica continua viva. Aí uma vez perguntaram para Napoleão assim: Napoleão, o senhor é um imperador, o senhor é poderoso, o senhor tem reinos que o servem. Napoleão, por que o senhor não funda uma igreja?
Napoleão respondeu: olha, para eu fundar uma igreja, eu preciso fazer duas coisas: morrer e ressuscitar. A primeira eu não quero, a segunda eu não posso. Só Jesus que pode fundar uma igreja. Isso não é teologia, isso é história. Toca no seu coração e diz: conhecer a minha identidade, viver a minha identidade, ser fiel à minha identidade e ser instrumento para o coração de todos. Aí talvez você me diga assim: ah, padre, mas assim, do lado da minha casa tem uma igreja evangélica, lá acontece milagre, né? Eu digo para você: tudo bem, não tem problema nenhum acontecer um milagre numa igreja evangélica, porque o milagre acontece onde Deus quiser. Se Deus quiser realizar um milagre na cozinha da sua casa, Ele realiza. Se Deus quer realizar um milagre no hospital, Ele realiza. Se Deus quiser realizar um milagre no cemitério e ressuscitar um morto, Ele realiza. Então Ele pode realizar milagre também numa igreja evangélica. Batizar no Espírito Santo quem Ele quiser, independente dos limites visíveis da igreja. Tanto que Atos dos Apóstolos fala que na casa de Cornélio, durante a pregação de Pedro, os homens que ainda não eram batizados começaram a falar em línguas e se encheram do Espírito Santo. Por quê? Porque a ação do Espírito Santo pode ir além dos limites visíveis da igreja, desde que isso seja para o bem da própria igreja. Por isso eu digo para você: o sinal da igreja de Jesus Cristo não são os milagres. Agora sim é teologia, presta atenção no que eu estou falando. O sinal da igreja de Cristo não são os milagres. O sinal da igreja de Cristo é a presença da pedra, ou seja, a sucessão de Pedro. Esse é o sinal da unidade da igreja de Cristo. E por isso aqui nós temos tudo aquilo que é necessário para a nossa salvação. Nós temos os apóstolos, nós temos os discípulos, nós temos os profetas, nós temos o Papa, nós temos Nossa Senhora, nós temos os santos, nós temos os anjos, nós temos o sacerdócio, nós temos a Eucaristia, nós temos a confissão. Nós temos aqui tudo o que nós precisamos para guardar a nossa fé, para guardar a nossa identidade. E uma vez que a gente entendeu isso, aí a gente está pronto para começar o ecumenismo, porque a gente vai dialogar. Você está entendendo? E dialogar não tem problema, tratar bem não tem problema. Sabe o que é o mais triste? É que nós aqui no Brasil, sabe, Divaldo, eu tenho alguns amigos evangélicos, tenho partilhado com eles algumas coisas, e algo muito triste que eu pensei que era no mundo inteiro, mas eu entendi que não. Você que viu um pouco a realidade fora, talvez tenha visto isso também. Essa coisa de católico e evangélico ficar se tratando como inimigos é uma coisa que acontece aqui no Brasil, mas fora do Brasil não é assim não. Gente, a gente pode ter identidade diferente, a gente pode pensar diferente, a gente pode ter princípios doutrinais diferentes, mas pelo amor de Deus, a gente não precisa se tratar como inimigos. E eu digo mais, aqui mesmo no Brasil, se nós não nos unirmos em causas comuns, estou falando aqui, por exemplo, que nós precisamos nos unir sim, para defender a vida, para militar contra o aborto, para defender a família, para militar contra a ideologia de gênero. Gente, sem a bancada evangélica a gente está perdido. Porque no meio político, tem muitos evangélicos que estão fazendo um trabalho maravilhoso, muito melhor do que muitos católicos. Então veja só, nós podemos nos aproximar, nós podemos nos dar bem, nós podemos em alguns momentos inclusive orarmos juntos, como por exemplo, aquela senhora que falou para mim que tinha uma prima evangélica, está na hora do almoço, vai fazer uma refeição, não tem problema nenhum rezar junto, um Pai Nosso, por exemplo.
Então nós podemos sim nos tratar bem, nós podemos nos aproximar, e isso não significa perder a nossa identidade, se nós conhecemos o fundamento da nossa igreja. Quem que está me entendendo? Levanta a mão. Não é a nossa identidade que vai mudar, não é a nossa doutrina que vai mudar, mas talvez o que precise mudar é a forma como nós temos nos tratado uns aos outros. Sim ou não? Nós não precisamos ser inimigos. E quando nós baixamos as armas, começa a acontecer uma aproximação. O Papa João Paulo II, ele tem uma encíclica chamada Ut Unum Sint, em que ele fala sobre toda essa questão do ecumenismo. E aí o Papa João Paulo II, ele fala assim, que a unidade plena, ela será restabelecida por 3 vínculos. Quantos vínculos que eu falei? Quais que são os 3 vínculos da unidade plena? Diz São João Paulo II. O vínculo da fé, repete comigo. O vínculo da hierarquia e o vínculo dos sacramentos. Então a unidade será restabelecida de maneira plena, havendo uma só fé, uma só doutrina, havendo todo o vínculo da hierarquia, discípulos, apóstolos, bispos e papa, e havendo também todos os sacramentos, inclusive o sacerdócio, a eucaristia e a confissão. Quem falou isso não fui eu, foi o Papa São João Paulo II. Então vamos ser sinceros numa coisa? Quem aqui tem um amigo evangélico? Levanta a mão. Eu tenho, e os amo muito. Quando a gente chega para dialogar com o irmão evangélico, vamos ser sinceros numa coisa? A gente quer que ele se torne católico, sim ou não? A gente quer. A gente olha para nossa mamãe aqui e fica pensando, como seria bom se ele também acolhesse Nossa Senhora. A gente comunga nesse altar, a gente lembra talvez dos nossos parentes evangélicos que não comungam, e a gente pensa, como seria bom se essa pessoa que eu amo puder um dia receber o corpo de Deus. Então no fundo, assim como o próprio Papa João Paulo II admitiu, nós queremos que os nossos irmãos evangélicos se tornem católicos. É verdade ou não é? Agora vamos ver o outro lado da história. Seu irmão evangélico, no fundo, o que ele quer? Ele quer que você aceite Jesus. Um dia um irmão evangélico perguntou para mim assim, você conhece Jesus? Eu respondi, conheço, todo dia ele vem na minha mão na hora que eu celebro a Santa Missa. Mas nós queremos que ele se torne católico. E eles querem que a gente se torne evangélico. Então, padre, como que a gente vai caminhar para o ecumenismo numa confusão dessas? Eu estou aqui explicando para você. Sabe o que a gente pode fazer? A gente pode tratá-los bem, a gente pode não tratá-los como inimigos, a gente pode baixar as armas, a gente pode ser amigo, a gente pode dialogar e a gente pode em alguns momentos orar juntos. Aí eles vão fazendo o mesmo caminho do outro lado, nós desse lado, eles do outro, e vai havendo uma aproximação. Mas aí vai chegar num ponto que a gente vai se deparar com doutrinas diferentes, que nós não abrimos mão, e eles também não. E aí sabe o que a gente fala para Deus? A gente olha para o céu e fala assim, olha Senhor, até aqui a gente caminha junto, a partir de agora humanamente é impossível construir a unidade, mas aí a gente se dá as mãos e clama junto ao Espírito Santo, e o Espírito Santo é capaz de construir a unidade que nós não somos capazes de construir. Sim, isso pode levar tempo, isso pode levar anos, mas a unidade vai acontecer. Quem aqui conhece o livrinho azul das mensagens de Nossa Senhora, o Padre Gobi, levanta a mão. Nossa Senhora diz assim: o triunfo do meu coração imaculado será o segundo Pentecostes mundial,
sobre toda a humanidade. E Nossa Senhora fala expressamente ao Padre Gobi: quando acontecer o triunfo do meu coração imaculado, será restabelecida a unidade plena dos cristãos. E unidade plena é plena com a Eucaristia, com o Papa, com Nossa Senhora, com tudo aquilo que a igreja tem. Mas isso não irá acontecer simplesmente por obra humana. Por obra humana nós vamos até onde nós conseguimos, e aí a gente clama o Espírito Santo e pede: Espírito Santo, realiza a unidade que nós não somos capazes. Espírito Santo, ilumina nossa mente naquilo que nós não somos capazes de enxergar. Espírito Santo, converte o nosso coração para que a unidade possa acontecer de maneira plena. E isso é uma profecia. O Catecismo da Igreja Católica diz que Jesus não vai voltar enquanto os judeus não se converterem. Está no Catecismo. Mas a gente pode ir mais longe. Se Nossa Senhora está prometendo que vai acontecer ainda aqui na terra a unidade plena dos cristãos, nós precisamos nos unir, nos aproximar para clamar o Espírito Santo, para clamar a volta de Jesus. E a promessa é que ainda nessa terra vai acontecer o restabelecimento da unidade plena. Dá uma salva de palmas para essa promessa de Nossa Senhora. Vai ficando de pé então. Levanta seus braços aos céus. Olha para cima agora. Olha para o teto. Imagina nessa hora o teto se abrindo. Imagina nessa hora o céu se abrindo. E diz comigo assim: Maranatá. Vem, Senhor Jesus. Manda à frente o Espírito Santo, mas vem atrás. Maranatá. Vem, Senhor Jesus, e realiza na igreja, realiza nos cristãos a unidade plena, a começar pela conversão do meu coração. Toca no seu coração e vamos cantar: que santidade de vida, que homens devemos ser.